As tecnologias de informação e de comunicação aproximam o que está longe. Aceleração de ritmo e expansão geográfica, automação dos processos de produção, novos modelos de gestão, novas formas de acumulação do capital. Mas os benefícios do desenvolvimento econômico e tecnológico não estão acessíveis a todos. É desigual e excludente. A grande maioria da população convive com a crescente precarização do trabalho e da vida. A estrutura sindical nunca atendeu de fato a necessidade de representação dos trabalhadores brasileiros. O atual momento evidencia essa realidade e mostra a urgência de mudanças para enfrentar essas contradições, dar um salto de qualidade na organização e defender os interesses dos trabalhadores. Que imagem você tem do sindicato? O que significa o sindicato para você? Apesar de uma história de resistência e de lutas, a visão de um sindicato assistencialista está enraizada na sociedade e só pode ser modificada com a participação dos próprios trabalhadores. O Brasil viveu 4 séculos de escravidão e a passagem para o trabalho assalariado não significou garantia de direitos nem inclusão na nova sociedade. Durante a República Velha, o trabalho não era sequer regulamentado e os conflitos eram tratados como caso de polícia. Mas desde o início, os trabalhadores se organizam por seus direitos. Associações de apoio e de solidariedade surgiram nas lutas por melhores condições de trabalho e segurança, pela redução de jornada e por melhores salários. Sindicatos livres foram criados para agregar, organizar, fazer valer a voz dos trabalhadores. O vigoroso movimento operário recebeu nos anos 30 um engessamento do potencial de luta e organização. A legislação sindical, criada, propunha a harmonia social como se os conflitos de classe deixassem de existir. O Estado, neutro, poderoso e benfeitor, é o árbitro das divergências sociais. O sindicato é a vossa arma de luta, a vossa fortaleza defensiva, o vosso instrumento de ação política. Dissimular um conflito entre capital e o trabalho. Com esta lógica, os trabalhadores são divididos em categorias profissionais e obrigados a se organizar em sindicatos com base territorial por município. Dividir para controlar. A concepção corporativista orientou o enquadramento sindical, proibiu o direito de greve e a organização nos locais de trabalho. O Estado tem o poder para intervir. Não é permitido criar centrais sindicais. Os funcionários públicos não têm direito à organização sindical e os trabalhadores rurais não são incorporados à legislação trabalhista. Apesar de todo autoritarismo, a estrutura corporativista se consolida. Vargas buscou o apoio dos setores populares urbanos e implantou medidas de proteção ao trabalho, concessão de direitos e regulamentou as relações entre empregados e empregadores para diminuir a influência das organizações independentes. Uma propaganda bem articulada foi importante na implantação desta política que lhe rendeu o mito pai dos pobres. A herança deste período é formada pelos mais fortes pilares da visão corporativista. A unicidade sindical. Os sindicatos são organizados por categoria com base territorial. O processo eleitoral e a gestão dos sindicatos
são controlados pelo poder público. Os sindicatos são vinculados ao Ministério do Trabalho. Dependência financeira através do imposto sindical compulsório. Os sindicatos foram envolvidos em uma teia. As leis trabalhistas não são cumpridas pelos patrões e os sindicatos passam a lutar para garantir o que já era instituído por lei. A ideia de sindicato livre se descaracteriza. Ao mesmo tempo, as manifestações combativas acabam por reforçar a imagem do próprio Getúlio. Mas os trabalhadores se deram conta de que a estrutura sindical não atende às necessidades dos trabalhadores. A justiça do trabalho não consegue resolver os conflitos. Logo após a Segunda Guerra e fim da ditadura Vargas, os trabalhadores retomam as greves. Milhares se mobilizam. Diferentes setores, diferentes regiões, na cidade e no campo, fazem reivindicações por melhores condições de trabalho e de vida. Por uma sociedade mais justa. 1964 trouxe um duro golpe para a sociedade. Repressão e intervenção nos sindicatos buscavam conter os trabalhadores. Nos anos 70, novas articulações. A insatisfação se manifesta. Trabalhadores de diferentes locais da produção buscam se aproximar. Os movimentos contra a carestia e o custo de vida, pela anistia e em defesa das liberdades democráticas, dão impulso aos trabalhadores. Diziam que o salário da classe trabalhadora era comprado pela inflação. Arrojaram durante 15 anos o nosso salário. E a inflação continua tão alta como estava antes de 1974. Não ficamos apenas pedindo o direito de greve, mas passamos a greve. Combativos e buscando caminhos, construíram espaços de luta, conquistaram legitimidade. Se rebelaram contra a intervenção e mostraram que o sindicato não é o prédio. Para que não fiquemos pedindo liberdade e autonomia sindical, mas que conquistemos a liberdade e autonomia sindical. Abaixo a intervenção! Abaixo a intervenção! Caminhamos muito, mas a revelia dessa estrutura sindical e os enfrentamentos mostraram os seus limites. Um dos direitos humanos fundamentais no campo do trabalho ganha força. A liberdade sindical é condição para a estabilidade, para o desenvolvimento social e econômico e para a construção da democracia. A Central Única dos Trabalhadores é criada com este compromisso. A perspectiva da CUT é superar a estrutura corporativista e articular os trabalhadores independente do Estado, de patrões, de partidos políticos e de religiões. Os trabalhadores têm o direito de criar e escolher a organização que melhor representa seu ponto de vista e seus interesses. Levante sua credencial. Os trabalhadores ocuparam um importante espaço social e renovaram a luta para democratizar as relações do trabalho. A Constituição de 88 consolidou alguns direitos, uma conquista dos trabalhadores que se mobilizaram em todo o país. O documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social no Brasil.
A Constituinte foi um marco pelas conquistas, mas a correlação de forças naquele momento não permitiu alterar o fundamento da estrutura sindical corporativista. Foram mantidos os seus pilares: unicidade, imposto sindical e o poder normativo da justiça do trabalho. A experiência mostrou que liberdade e autonomia sindical só existe se o sindicato está nas empresas, nas fábricas, nos postos de saúde, nas escolas, no campo e na cidade. E se os trabalhadores estão organizados nos seus locais de trabalho, e se não estão isolados. A proposta da CUT para a construção de um sistema democrático das relações de trabalho busca consolidar a representatividade e tem pontos fundamentais: organização no local de trabalho, organização por ramo de atividade e organização livre dos trabalhadores em centrais sindicais classistas, fortes e representativas. Muitas histórias de desrespeito, de discriminação racial e contra as mulheres, diferentes formas de violência. O local de trabalho é um espaço social onde a democracia ainda precisa chegar. Não é por ser dono da empresa que o patrão é senhor absoluto. Os trabalhadores geram a riqueza. Uma máquina parada, por maior tecnologia que tenha, não produz riqueza alguma. A organização no local de trabalho é o sindicato dentro da empresa, seja ela de que tipo for, pequena, média ou grande, seja pública ou privada, na cidade ou no campo, não importa. Não existe apenas uma única maneira de se organizar no local de trabalho. Cada realidade, uma organização. As formas podem ser as mais diversas. Cada uma espelha as características do momento, do grupo, do processo de trabalho, da correlação de forças existentes. Se o sindicato não é o prédio, também não deve parar na porta do local de trabalho. Tem que saber o que está acontecendo lá dentro. Existem muitas experiências nos sindicatos filiados à CUT e mostram diferentes possibilidades de atuação. O Sindicato dos Metalúrgicos do ABC criou o Comitê Sindical de Empresa, que soma com as comissões de fábrica e com a CIPA. Os químicos criaram o SUR, Sistema Único de Representação, uma experiência que incorpora o trabalho da CIPA e conta com a participação de trabalhadores e dirigentes sindicais de base. A POESP criou o Conselho de Representantes por Escola. Na saúde, foram criadas as comissões de trabalho envolvendo as diferentes funções da área. A organização no local de trabalho permite acompanhar as mudanças que ocorrem na dinâmica, na gestão das empresas. Esses acordos que estão assinados, que foram uma vitória para nós, eles têm que ser cumpridos no dia a dia. É uma forma para que sejam ouvidas as necessidades, reivindicações e sugestões. Exige que trabalhadores e integrantes dos órgãos sindicais estejam juntos, discutindo e negociando. Uma troca constante de informações, até mesmo nas situações onde a dificuldade para estar junto dos trabalhadores é muito grande, como no caso dos rurais. O sindicato deve estar presente onde está o trabalhador. Esta aproximação estreita laços, amplia os conhecimentos sobre o setor produtivo e aumenta a representatividade. A legitimidade conquistada fortalece os trabalhadores, amplia a democracia e aumenta as condições para a negociação coletiva. A
organização no local de trabalho é fundamental para defender os trabalhadores. Mas não é suficiente. O capital tem uma articulação muito rápida. Modifica e desloca os processos de produção para garantir maior lucro. Não importa as consequências humanas e sociais destas alterações. Com a estagnação da economia mundial, houve uma queda nos empregos formais, com tempo indeterminado, com carteira assinada. Cresceu o número de trabalhadores temporários, de tempo parcial, os terceirizados e informais, e, em especial, os empregados sem registro em carteira de trabalho. O governo Collor abriu o mercado, desregulamentou as relações trabalhistas e flexibilizou as contratações. As medidas do governo Fernando Henrique acentuaram o processo. Com a crise de crescimento econômico, a procura por investimentos internacionais tem sido grande. Aumenta a pressão para que se baixe ainda mais o custo Brasil. O interesse em baratear o custo de produção aprofunda a precarização do trabalho humano. Esse cenário de precarização afeta a contratação e a remuneração daqueles que conseguiram se manter no emprego formal. Uma progressiva deterioração nos salários e um aumento da rotatividade no emprego. Quanto mais pessoas desempregadas, menos valorizadas aquelas que trabalham. Organizar os trabalhadores por ramos de atividade é a proposta da CUT para superar a precarização do trabalho, a flexibilização das contratações e a fragmentação contida na ideia de categoria profissional. É uma proposta importante para ampliar a representatividade de trabalhadores de uma mesma empresa, que hoje negociam através de vários sindicatos diferentes. A maioria tem pouca representatividade e pouca força na negociação e contratação. Na CUT, existem várias experiências de organização por ramos. A experiência dos bancários é rica e avançou na negociação coletiva nacional. Hoje, todos os bancos, privados e públicos, em qualquer parte do país, assinam o mesmo acordo. A negociação coletiva garantiu pisos, direitos e patamares mínimos para trabalhadores em toda e qualquer cidade do país. Conquistou-se uma cultura de debate nacional neste ramo. Outro setor expressivo na organização por ramos é o dos trabalhadores rurais. Em um país com tantas diferenças, o grande desafio é organizar um modelo que atenda à pluralidade existente. Neste ramo, encontramos diferentes tipos de relação entre capital e trabalho, com boias frias, trabalhadores assalariados, trabalhadores sem terra e agricultura familiar. Todos são trabalhadores rurais, possuem interesses comuns em relação às políticas agrárias que, historicamente, foram elaboradas para favorecer as grandes empresas. Possuem também interesses distintos. Enquanto os assalariados querem melhores salários, melhores condições de trabalho, transporte, os trabalhadores da agricultura familiar buscam melhores recursos, maiores financiamentos para a produção e a comercialização. Os sem terra querem acesso aos meios de produção e condições para viabilizar os assentamentos. As características territoriais e a ocupação econômica das regiões compõem este quadro. Grandes distâncias, acessos difíceis em contraste com outras regiões mais concentradas. As formas de organização e gestão da produção são distintas e os trabalhadores rurais buscam estabelecer relações solidárias para enfrentar os problemas.
Organização sindical por ramos é também um processo. Cada ramo observa a sua realidade, organiza a sua própria dinâmica. Organização no local de trabalho e organização por ramos são duas faces da mesma moeda. Um olhar plural. Conhecer de perto a vida cotidiana no local de trabalho e analisar os rumos com dimensão mais abrangente. O setor metalúrgico produz as máquinas para o setor da agricultura, produzir os alimentos que são distribuídos pelos trabalhadores do setor do transporte. O combustível para o transporte é produzido pelos químicos. Os alimentos chegam à mesa do consumidor através dos trabalhadores do comércio. Todos os setores envolvem energia, setor financeiro, educação, saúde, comunicação, administração pública. O ciclo produtivo e de consumo articula todos os setores. A empresa, o grupo econômico, não tem base territorial. O grupo econômico não trabalha com uma única categoria. A CUT busca o fortalecimento e o reconhecimento dos ramos para que possam assumir legalmente e assinar os acordos firmados nas negociações coletivas. Uma forte organização no local de trabalho e por ramos de atividade possibilita uma central sindical classista representativa que lute contra todo tipo de discriminação racial, que lute pela igualdade no tratamento, na remuneração entre homens e mulheres. Trabalho igual, salário igual. Uma central que lute por melhores condições de trabalho e de vida para todos. Esta equação necessita de sindicatos com forte representação na base. E como está a representação na base sindical? Entre 1991 e 2001, houve um crescimento de 49% no número de sindicatos e, neste mesmo período, o número de trabalhadores associados cresceu apenas 22%. Isso implica uma redução do tamanho médio dos sindicatos. Desde o final da década de 1990, o Ministério do Trabalho tem concedido uma média de 600 novos registros sindicais por ano, uma média de 50 sindicatos por mês, cerca de 2,17 sindicatos por dia. Este aumento não resultou em avanço na organização. Ocorreu uma pulverização que enfraquece a representação de empregados e de empregadores. O contraste entre o aumento de sindicatos e a crise econômica com as pressões sobre o mercado formal de trabalho traz uma inquietação. Quem representa quem? Um sistema democrático nas relações de trabalho com sindicatos autônomos e as centrais sindicais classistas, organizados pela base, é fundamental para sair do impasse. Uma representação efetiva legitima a participação nas mesas de negociação, a definição de pauta de discussões, os acordos coletivos, os posicionamentos diante de questões nacionais, a ação pela inclusão social e pela democracia. A CUT representa quase 23 milhões de trabalhadores, 3.354 sindicatos. É a quinta maior central sindical do mundo e possui um projeto político de consolidação da democracia no espaço de trabalho e na sociedade. Uma perspectiva de luta pela ampliação dos direitos dos trabalhadores. Com 20 anos de existência, vivência democrática cotidiana, a CUT defende uma nova estrutura sindical com base no sistema democrático de relações de trabalho.
um projeto de liberdade e autonomia sindical, com organização no local de trabalho e por ramos de atividade, com sindicatos e centrais livres e com representação na base, com reconhecimento das estruturas criadas, das negociações coletivas, garantia dos direitos sindicais na base e em todos os níveis, como expressão da livre vontade dos trabalhadores. Participaram, que apoiaram de forma decisiva nesses 20 anos. Agora, uma mudança como esta não se faz de um dia para o outro. É necessário um período de transição que atenda à realidade que enfrentamos hoje. A CUT entende a importância de uma transição que possibilite garantir e ampliar os direitos que já conquistamos, fortalecendo a organização dos trabalhadores. Uma transição que permita construir uma sustentação das entidades sindicais e sem que se perca de vista os objetivos históricos da nossa existência. A CUT tem o compromisso com a mudança e reforça a importância dos militantes na consolidação deste projeto. O presente tem desafios e a todo momento fazemos nossas escolhas. Orientados pelos sonhos, enfrentamos as dificuldades, superamos os limites e construímos oportunidades para dar um salto de qualidade na organização dos trabalhadores. Há muitas coisas em jogo. Esta é a disputa de um projeto político que terá repercussões diretas na vida dos trabalhadores e na democratização da sociedade. Este é o nosso momento. Muitos duvidam da real possibilidade de mudar esta estrutura sindical. Quando a CUT foi criada, muitos também duvidaram da potencialidade de crescimento. Muitos nem imaginavam que estavam mudando tão radicalmente a nossa história. A luta pela liberdade e autonomia sindical é uma luta de todos. Não se esgota na democracia e na representatividade no mundo do trabalho. É um movimento para que nós, trabalhadores e trabalhadoras, possamos assumir a autoria, reforçar a capacidade de luta e nos apropriarmos da vida social e política do país.